Nós temos que falar que nós temos um cérebro que tem um limite. Nós tratamos esse cérebro como que se ele não tivesse limite. Nós achamos que ele é inesgotável, porém ele fica esgotado. O nosso cérebro, ele se defende, já que a gente não cuida dele, ele se defende. Quando você tem um excesso de coisas registradas no centro da tua memória, ele joga. O que ele acha que não é muito útil, ele joga para a periferia. E é por isso que você se torna uma pessoa esquecida, porque você superlota a tua central, que é a MOOC, né? A nossa MOOC, que é a nossa memória de uso contínuo, essa é a abreviação MOOC, memória de uso contínuo. É o que você usa com maior frequência, só que você superlota de informações, porque nós estamos numa sociedade urgente, acelerada, a gente recebe informações de tudo quanto é lado. Quando a gente já acha que já é muito a gente lidar com o básico, né? Antes você lidava só com o e-mail. Hoje você lida com e-mail, com WhatsApp, com Telegram e com TikTok, com Instagram, com Facebook, com YouTube. Olha só o que a gente faz com o cérebro da gente. E essa é a vida, não tem como fugir disso. Hoje o século XXI está desse jeito. Então, fora as preocupações que a gente tem, fora as ansiedades. Aí você, um cérebro já esgotado, você ainda superlota a sua central, a sua MOOC, com mágoas, com ressentimentos. Ou seja, ele fica completamente vulnerável, estressado, e nós ficamos suscetíveis a crises, nós ficamos muito suscetíveis a todo e qualquer tipo de crise. E por quê? Porque nós estamos desprotegendo a nossa mente. A nossa mente, ela precisa estar muito fortalecida. Você vê que Jesus, ele tinha uma vida agitada. Está escrito que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer, não sou eu que estou falando, está escrito. Ele tinha só 3 anos e para fazer muita coisa. Se Jesus, ele agisse como a gente, ele ia acordar todo dia muito estressado, irritado, inquieto, impaciente. Vamos gente, vamos, porque uma pessoa desse jeito, estressada, é uma pessoa estressada e estressora de outras. Então ele ia dizer, vamos lá Pedro, vamos lá, vocês estão atrasados, eu tenho só 3 anos, eu tenho que fazer muita coisa, Não, Jesus era impressionante, ele tinha que fazer muita coisa, mas ele sabia que o dia tinha 24 horas, ele sabia que das 24 horas, 12 eram as horas produtivas, e ele está escrito que ele se retirava para descansar com os discípulos. Como assim, né? Ele mostrava para os discípulos que, a despeito da correria, a despeito da urgência, é necessário tirar um tempinho para você mesmo. Um tempinho que eu digo para você mesmo é um tempinho literalmente para você. Um tempinho para você cuidar de você mesmo. Seja, não sei como você relaxa, ouvindo uma música, lendo um livro, brincando com um animal, brincando com uma criança, simplesmente tem hora que eu vou, quando o meu dia, né, que tem sido, nessa pandemia, meus dias têm sido muito cheios, e então, às vezes quando eu vou quando dá tempo, né, porque as lives também às vezes ficam até tarde da noite, reuniões, cultos. Então, quando dá tempo e que eu ainda estou acordada, eu costumo dizer assim para o Jonas, né? Eu falo assim, eu preciso ver televisão, um momentinho, 5 minutos, mas eu preciso ver alguma coisa que me relaxe. E coisa que me relaxa é algo que não vai me fazer raciocinar, aí eu brinco que uso a palavra em inglês de lixo. Eu falo, preciso ver trash, preciso ver lixo. E que tipo de lixo? Alguma coisa que vai me divertir, alguma coisa que... vou dizer um tipo de trash que eu gosto de ver, 90 dias para casar. Gente, eu amo. Eu dou risada com aquelas coisas. Então,
é por aí. Você tem que descobrir o que é que te faz rir, o que te diverte, o que você não tem que pensar, e que aquilo não vai alterar o teu ritmo para você dormir. Aquilo me embala para dormir. Eu fico vendo aquelas histórias meio que surreais, né, de casamento em 90 dias. Eu me divirto de ver aquilo. Ou também eu me divirto de ver, eu já falei uma vez aqui, eu gosto de ver os muquiranos, gente, não sei, eu me divirto com aquele povo lá que não quer gastar de jeito nenhum. Bom, cada um sabe o que é de cada um. Mas agora, vamos ser mais práticos. Eu quero falar coisas que vocês possam até anotar para usar no dia a dia de vocês. Agora, vocês já identificaram que o cérebro estressa, que a despeito você não pode fazer nada, você precisa participar de tudo isso, né? Isso faz parte da vida. Por exemplo, agora na pandemia, além de tudo que eu tenho que fazer, ainda tenho que administrar neto que coloca lá, tira a tela, põe outra coisa e eu tenho que voltar, olha lá, vai para aula. Então a vida da gente é agitada, não é? Mas eu queria colocar para você que pessoas estressadas, elas podem viver numa casa bonita, pode viver até num palácio. Essa pessoa pode ter conforto, mas ela não tem conforto nela. Ela não tem conforto no coração. Ela não tem calma, ela não tem sossego. E o que está produzindo na nossa sociedade são pessoas tremendamente insatisfeitas. São dois sintomas, pessoas insatisfeitas e pessoas que qualquer coisa já dá tédio, porque você aprendeu esse ritmo, então qualquer coisa você fica entediado. Se você pudesse, você colocava todo mundo assim, que nem você faz com os stories, você põe pra frente, você colocava todo mundo pra frente. Então, isso tudo é sintoma de cérebro estressado. Eu vou te dizer uma coisa, um cérebro estressado, além de estar suscetível a qualquer síndrome, você não consegue ouvir Deus direito, mas de jeito nenhum. E eu vou dar um exemplo de um cérebro estressado. O cérebro de Arão. Mas Arão não vivia no século 21. Arão não tinha o ritmo de vida da gente. Mas ele vivia uma vida muito estressante. Ele e Miriam viviam uma vida muito... eles ouviam muita coisa, não, porque os egípcios vão, principalmente nos meses que antecederam a saída deles, eles ouviram muita coisa. Não, os egípcios estão piorando, nós não vamos sair, nossa vida vai ficar pior do que já era. Tudo isso diz a tradição oral que esse período de praga, das 10 pragas, foram 9 meses. Isso a gente não tem como provar, tá bom? Isso é a tradição oral. O que é a tradição oral? De geração após geração foi chegando. Então a tradição oral diz que o sofrimento de Jó foi por 9 meses e que as pragas também duraram 9 meses. Isso, como eu disse, eu não tenho como provar para você. Mas que seja mais ou menos isso, 9 meses, 7 meses, 8 meses, não importa. Foi um sofrimento prolongado. Eles já tinham um sofrimento prolongado de 450 anos. Agora, esse sofrimento da saída só veio a crescer, dar um acréscimo a um sofrimento que já existia. Então, vamos trazer para nós. Você já tinha sofrimentos, você já tinha problemas antes da pandemia. A pandemia só veio agravar aquilo que já existia. Você já tinha um problema financeiro, ou você já tinha um problema familiar. E aí chegou a pandemia e agravou tudo. É isso que aconteceu ali no Egito. Eles já tinham um problema e quando Moisés começou a fazer os movimentos, claro que debaixo de uma ordem de Deus, os movimentos para que o povo saísse, tudo piorou. Então o que era ruim ficou pior. É isso que aconteceu com a pandemia. O que era ruim ficou pior. E neste momento, pessoas que já estavam antes da pandemia, angustiadas, frustradas, agora estão muito mais.
agora desencadeou, foi um gatilho que desencadeou, foi e te deixou sequestrado, e alguns foram para depressão, outros foram para ansiedade, para crise de ansiedade. E tudo isso é porque o cérebro já estava esgotado. Você não fazia nada para ter uma mente relaxada. Mesmo com um ritmo de vida como nós temos que aprender a defender. Nós precisamos, o nosso eu não pode ser vítima do nosso alto fluxo. O alto fluxo, sendo menos técnica, alto fluxo é uma cadeia de pensamentos que chega sem pedir licença. Ela chega, tipo assim, eu não tenho dinheiro para pagar a dívida, não tem saída, eu não tenho mais o que vender, eu não tenho mais o que fazer. É uma cadeia de pensamentos que não pede autorização e ele chega na tua mente. Se o teu eu é gestor, ele vai fazer uma interferência e vai começar a questionar. Peraí, só uma coisa que nem minha mãe falava, né? Só tem uma coisa que não dá para dar jeito, é a morte. O resto dá para dar jeito, dá pra gente se reinventar, dá para fazer alguma coisa, nem tudo acabou. Então, você tem que fazer uma intervenção, tem que dar um choque de realidade. Agora, vamos voltar lá para o Egito e mostrar uma pessoa com a mente estressada. Eu vou dar alguns pontos para vocês. Ponto número 1, vou dar um exemplo de Araão, mas eu quero falar alguns pontos de mente estressada, tá? Então, número 1, mente estressada tem baixo nível de tolerância à contrariedade. Uma mente que está do jeitinho que eu descrevi até agora, uma mente estressada, uma mente que está super lotada, super esgotada, ela, quando vem qualquer tipo de contrariedade, ela não tem resistência, ela está tão esgotada que a contrariedade, ela vai te destruir, você vai ser, ou como eu ia dizer de Araão. Araão já tinha uma vida difícil, a parte final deixou a vida dele mais difícil ainda. Ele chega no deserto, o irmão dele sobe para o Monte Sinai, Deus vai falar comigo, ninguém sabia que seriam 40 dias. Quando ele subiu para falar com Deus, Araão e os outros pensaram, no máximo Moisés fica um dia. Não, Moisés não desceu. Então Moisés vai ficar 2 dias. E assim foi, né? Moisés não desce no 3º, não desce no 4º, não desce no 5º dia. Tá lá no monte com Deus, não desce no 10º dia. E aconteceu que as pessoas começaram a pressionar Araão. E como uma mente estressada, ela tem baixa resistência a qualquer tipo de crítica, contrariedade, frustração. E as pessoas começaram a criticar, Moisés abandonou a gente. Arão, você tem que fazer alguma coisa. Você também não faz nada, Arão. Você aí tá de líder, mas você não faz nada. Arão, ele não tinha firmeza suficiente, ele não tinha segurança suficiente. Uma mente estressada faz a primeira coisa, é imediatista, faz a primeira coisa que vem na mente, ele não pensa a longo prazo. Uma mente estressada só pensa a curto prazo. Eu quero resolver isso agora, eu acho que isso resolve. Então você não... existe uma parábola em que eu acabei de dar o curso de parábola, né? Então Jesus mesmo, ele fala assim, quem é o general, o homem que vai para uma batalha sem calcular quantos soldados ele precisa para combater aquele outro, o inimigo? Se ele não fizer isso, ele vai ser envergonhado. A mesma coisa ele compara também quem é aquele que vai construir uma torre e que não calcula o quanto ele vai precisar, o custo da torre, ele também vai ser envergonhado, porque a obra vai ficar embargada. Tem muitas coisas na tua vida que são obras embargadas, que ou você... são desistências, né? Porque ele está falando que aquele general que não calculou com quantos soldados, ele vai ter que desistir e se render. São desistências, são obras embargadas na tua vida. E ali, Araão, ele desistiu do plano perfeito de Deus. Eu vou fazer alguma coisa com a minha própria mão. Cérebro estressado, não pensa a longo prazo. Não, meu irmão falou, Deus falou com meu irmão. Olha o que é duvidar, criticar e determinar. Num momento de estresse, você tem que aprender a duvidar, criticar e determinar.
Ele podia ter feito, quando o povo começou a pressionar, ele podia ter falado assim, para ele mesmo, não precisava falar para o povo não, podia falar para ele mesmo. Bom, o meu irmão, Deus fala com o meu irmão, Deus falou com o meu irmão na sarça, Deus falou com o meu irmão ali diante do Mar Vermelho, eu atravessei o Mar Vermelho, então eu não tenho que ir atrás do que o povo está falando, eu vou esperar. Meu irmão disse que já descia, tudo bem que ele está demorando, mas meu irmão vai descer, eu vou ficar firme aqui, eu não preciso ter a necessidade neurótica de agradar os outros. Quantas vezes com a necessidade neurótica de agradar os outros você se violentou? Quantas vezes, com a necessidade neurótica de agradar os outros, você fez aquilo que fez mal para você mesmo? E Arão, ele fez dessa forma. Ah, tá bom, então eu vou fazer um bezerro de ouro, e seja lá o que Deus quiser. Ainda deve ter colocado o nome de Deus, né? Seja lá o que Deus quiser. Mas não foi assim. Foi o que o diabo quis, não é? Porque a precipitação é irmã da ruína. E ele foi precipitado e quase que ele arruinou com o ministério dele. Então, uma mente estressada, número 1. Então, número 1, hein? A mente estressada tem baixo nível de tolerância à contrariedade. Então, para que ele não viva essa contrariedade, ele vai fazer qualquer coisa. Número 2. Mente estressada tem emoção desprotegida. Ah, esse assunto é bom, hein? Emoção desprotegida, esse assunto é bom. Vou continuar lendo para falar aqui. Pequenos problemas vão te impactar de forma muito violenta. Pequenos problemas. Você já parou para pensar quantas vezes você perdeu a paciência por causa de uma pequena coisa? Ou quantas vezes você ficou tremendamente triste por causa de uma bobeira? Então, cuidado, tá? Pequenas coisas, uma emoção desprotegida é uma ruína. Como é que eu tenho uma emoção desprotegida? Quando eu sou peito aberto para tudo. Eu tenho uma grande expectativa. Emoção desprotegida é ter uma grande expectativa, gerar uma grande expectativa em cima de outras pessoas. Eu tenho uma expectativa de que os outros supram as minhas necessidades. Eu tenho uma expectativa de que os outros possam me ajudar. E às vezes você tem uma expectativa que os outros até imaginem aquilo que você está querendo. Você não fala, você quer que ele adivinhe aquilo que você está querendo. Então, isso é uma emoção desprotegida. Emoção desprotegida é você não entender que por detrás de uma pessoa que fere tem uma pessoa ferida. Aí você vai abrir o teu coração para todos os impactos da vida. Ter uma emoção desprotegida é você romantizar a vida, achar que porque você está casando com um homem que você ama, tudo vai ser perfeito. Gente, isso é emoção desprotegida. Tudo bem que você ama, mas ele é uma pessoa tão imperfeita quanto você. Aí você entra no casamento querendo que ele seja o príncipe, aquele príncipe que você acha que você beijou, né? Que você beijou um sapo e virou um príncipe, é aquela síndrome de Cinderela. Só que quando você casa, já na lua de mel, você beija o príncipe pode virar um sapo. É a probabilidade, a grande probabilidade, porque você também é igual. Estou falando isso para homem e para mulher. Gente, conviver com pessoas é a arte da convivência. São pessoas diferentes, pessoas que são imperfeitas e diferentes. Você sente de um jeito, ele sente de outro. Você tem um ritmo, ele tem outro ritmo. Você teve uma criação, ele teve outra criação. Enfim, são bagagens emocionais diferentes. E não dá. Isso é ter emoção desprotegida. Além de gerar grandes expectativas, ter mente desprotegida é esquecer, né, que o outro é tão imperfeito quanto você. Ter mente desprotegida é esquecer que por detrás de uma pessoa ferida tem uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. Enfim, é esquecer muita coisa que faz parte da vida. Mente estressada, esse agora é o número 3. Número 1 de mente estressada, mente estressada tem baixo nível de tolerância, já falamos.
Mente estressada, a emoção é desprotegida. Pequenos problemas têm grande impacto. Terceiro, mentes estressadas só sabem reagir. Eu venho falando isso o tempo todo. Quem disse? Eu vou ler amanhã para vocês, hoje não, vou ler amanhã para vocês as reações de Jesus. Gente, fenomenal. As reações, as respostas de Jesus são simplesmente extraordinárias. Porque quando você tem uma mente estressada, você reage, você é reativo, você é impulsivo, você é instintivo. Agora, quando você não tem uma mente estressada, você não sente o impulso de reagir, você pensa. Vamos resgatar habilidades socioemocionais que Deus nos deu, tá? Você não tem que responder exatamente na hora da ofensa. Você tem que parar, pensar, refletir. Vale a pena? Não vale a pena? Eu estou interpretando certo? Eu tive a leitura correta dessa situação? Ah, mas isso tem que ter sangue de barata. Eu digo para você que nós podemos treinar para ter sangue de barata, porque sangue de barata é você ser manso. Isso, as pessoas falam sangue de barata como uma forma pejorativa, deveria ser um elogio. Vamos colocar outra comparação. Sangue de barata é algo assim, sabe? Não é bonita a comparação. Então vamos falar uma pessoa equilibrada, uma pessoa sábia, uma pessoa madura, uma pessoa inteligente emocionalmente. Eu estou lendo um livro do Dr. Augusto Cury que ele está apelando, ele está falando assim, essa é uma era de idiotas emocionais. Parece ofensivo, mas ele usa o termo, mas assim, ele quer falar de ser desinteligente, né? Não ser inteligente, porque as nossas emoções, elas não são inteligentes. As nossas emoções, elas são reativas. Nós precisamos desse conjunto, mente e emoções, para nós termos reações inteligentes. Senão você vai ser uma pessoa fria. Se for só razão, você vai ser uma pessoa muito fria, uma pessoa inflexível, rígida, uma pessoa endurecida, se você for só razão. Se você for só emoção, aí é um desastre. Aí você se abre para ser como um naufrágio. Você vai naufragar diante da menor pedra, aquilo vai fazer um grande navio naufragar. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ser pessoas que não têm a necessidade de reagir na hora do foco de tensão. Isso evitaria muitas brigas, evitaria muitos desgastes e muitos traumas nos filhos. Porque quando um casal ele aprende a ser reativo, você falou, eu falo um, eu falo duas. Você fala 3, eu falo 4. E aí você sabe qual é o clima da casa que vai ficar. Então, mente estressada só sabe reagir. Não pensa, são precipitados, agem instintivamente. Isso eu já falei. Mente estressada, número 4, tá? Mente estressada não sabe usar o estresse a seu favor. Como assim? Você pode usar o estresse para amadurecer, para crescer. Você pode para se reinventar. Quando Dorcas ela viu um problema crônico na cidade, porque como ela morava em Jope era uma cidade portuária, como é até hoje, e ali tinha muitas viúvas de marinheiros que foram vítimas, né? As viúvas, os maridos foram vítimas de naufrágio, de algum acidente no mar. Então tinha um grande número de viúvas. Então Jope era uma cidade em que ela convivia com um problema crônico, né? Mulheres que viviam com pouquíssimo recurso financeiro, dependiam da ajuda de outras pessoas. Ela usou a crise. Em momento nenhum você sabe que Dorcas ela é uma mulher que ela morreu,
ela fazia diferença em Jope com a sua costura. Ela costurava para todas as viúvas, ensinava aquelas viúvas a costurar e costurava para elas e para os seus filhos. Bom, essa mulher morreu a gente não sabe qual foi a enfermidade, ela morreu precocemente. Pedro foi lá para ressuscitar Dorcas. Mas o importante é você saber que, bom, de Dorcas eu não tenho informação, eu não vi ali na casa onde ela foi colocada, o corpo dela, não está escrito que os seus filhos estavam chorando, que o seu marido estava chorando. Por isso que eu chego à dedução. É muito importante vocês saberem que eu cheguei à dedução. Eu não estou falando que eu estudei, eu não estou falando que eu achei em relatos históricos. Eu estou falando que eu cheguei à conclusão por não ver nenhum familiar de Dorcas, como eu vi na filha de Jairo. Eu vi o pai, eu vi a mãe de Jairo. No velório de Dorcas, eu só vejo os discípulos e as viúvas. Então eu não vi ali nenhuma família. Ela usou a desvantagem, porque ela podia viver na amargura, eu sou sozinha, eu não tenho família. Ela usou a crise para se reinventar. Peraí, eu posso dar sentido à minha vida, eu posso ajudar as pessoas e eu tenho solução nas minhas mãos, eu sei costurar. Então é isso que eu queria dizer para você. Mentes estressadas, elas ficam só na tragédia, elas não pensam o que elas podem, que a dor, ela só pode ou te destruir ou te construir, você que escolhe. E Dorcas, ela escolheu que a dor a construísse, a tornasse mais forte. Mentes estressadas só vão deixar que a dor te destrua. Qualquer tipo de problema que chegue na tua porta, você vai permitir ser destruído. Eu acho fenomenal a forma de Jó reagir, não é? Diante de todos os impactos, ele ainda tinha força para adorar a Deus, é isso que está escrito. E ele usou a crise para ficar melhor, ele saiu da crise melhor do que quando ele entrou. E é isso que nós precisamos. Paulo, ao invés dele ficar, quando ele teve crise financeira, ao invés dele ficar lamentando, puxa, eu prego o evangelho, eu faço tudo por todo mundo, ninguém está me ajudando financeiramente. Ele falou, sabe uma coisa? Eu posso fazer tenda, eu vou viver fazendo tenda. E ele voltou a fazer, ele voltou a ter um trabalho que ele tinha aprendido. E no meio disso, para ele fazer a tenda, ele suava, era verão, e ele colocava um lenço assim para parar o suor, para o suor não ficar pingando nos olhos. E quando ele tirava aquele lenço e as pessoas tocavam naquele lenço, elas começaram a ser curadas. Aí, de repente, Paulo, a crise de Paulo o levou para um patamar, porque aí começou, isso foi evangelizar a cidade. Ele podia estar ali costurando a tenda e amargo, olha só onde eu vim parar, eu podia estar pregando o evangelho, eu podia estar fazendo tanta coisa, mas como ninguém me ajuda, eu estou aqui fazendo tenda para poder sobreviver. Não, ele foi, eu não imagino Paulo fazendo tenda, reclamando dos outros, murmurando. Ele devia estar assim, fazendo a tenda, costurando. Graças a Deus que eu tenho essa habilidade, né? Assim eu posso trabalhar, eu posso ganhar o meu... Eu já nem lembrava mais que eu fazia tenda, mas olha só, eu posso fazer tenda. E eu imagino que ele devia cantarolar. Eu calculo, porque se ele cantarolou com Silas lá em Atos capítulo 16, quando eles foram colocados no cárcere, por que ele não podia cantarolar fazendo a tenda? E eu imagino que, e aí quando o primeiro veio relatar o milagre, eu imagino a cara de Paulo. Ah, Deus, o Senhor é maravilhoso, né? Então eu não estou perdendo tempo fazendo tenda, o Senhor está fazendo remir o tempo, e na crise ele se reinventou. Mas uma mente estressada só lembraria de reclamar, de culpar os outros, de se vitimizar. Uma mente estressada não pensa de forma multifocal. Ela só pensa de acordo com a crise. Só pensa e só sente de acordo com a crise. Então, é isso que eu queria falar para você, não é? Preciso que vocês entendam que a unção, ela fica impregnada, ela vai impregnando nos ossos,
lembra dos ossos de Eliseu? Eliseu já morto, e um homem foi colocado na mesma vala em que ele foi, que os ossos de Eliseu estavam, e esse morto ressuscitou. Então, a sombra de Pedro, o lenço de Paulo, onde estava o suor, né, de Paulo, os ossos de Eliseu. Aprende uma coisa: unção é algo palpável, é algo concreto. E Paulo, ele tinha unção. Então a unção saía literalmente pelos poros dele. Mas se ele estivesse reclamando, basta, como está escrito em Eclesiastes, uma mosca para estragar todo um unguento. Por que uma mosca ela estraga todo um unguento? Porque a mosca, ela vai deixar aquele unguento precioso que demorou muito tempo para ser preparado. A mosca é considerada um animal impuro. Então, se o dono do unguento não tivesse tomado cuidado de colocar um pano para proteger o unguento, a mosca, uma pequena mosca, colocaria por água abaixo trabalho de meses, E é a mesma coisa, você está lá, né? Você está buscando Deus, você está um crescimento em oração, em leitura da palavra, em adoração, você está buscando Deus. Mas você esquece de tratar uma área que se chama emoções. Você não cuida da sua mente, não cuida das suas emoções. Aí a crise chega e vai ser, sabe, aquilo que você não tratou vai ser a mosca que vai pousar na unção que estava sobre a sua vida e vai estragar tudo, porque vai tudo embora. Você vai ficar uma pessoa descontrolada, uma pessoa estressada e estressora, uma pessoa inquieta, uma pessoa crítica, autocobradora e cobradora dos outros, né? Carrasco de si, carrasco dos outros. E tudo vai embora. Toda aquela unção que você estava armazenando, ela vai acabar sendo destruída por causa de pequenas rupturas emocionais que você não cuidou. Olha aqui, eu vou ler mais uma frase para você. Nós somos a única espécie, nós somos pessoas à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos ensinados pela educação formal a aprender muito sobre o mundo que nos cerca. Então eu conheço muito sobre física, ou rudimentos, vamos falar rudimentos para ficar numa média, né? Você conhece rudimentos sobre física, você pelo menos você sabe da lei da gravidade, você sabe de rudimentos de matemática, de português, e conhece como o mundo ao nosso redor funciona. Cada vez mais, quando a tecnologia te força a você se atualizar, quando você está se adaptando com uma rede, uma mídia social, já aparece algo novo, você está super hiper adaptado ao WhatsApp e aí aparece o Telegram, você tem que aprender coisas novas, você está super hiper acostumado com o Orkut, aparece o Facebook. Aí você está super acostumado, domina o Facebook, aí vem o Instagram, e aí vem o TikTok, e tudo mais. Aí você vai ter que, cada vez, você vai ter que estar, o mundo que está ao teu redor, você tem que entender o funcionamento dele, tem que se atualizar. Mas nós não fomos ensinados a nos importarmos com o mundo que somos. Nós fomos ensinados a nos preocupar com o mundo onde estamos. O mundo onde estamos são as pessoas, a tecnologia, tudo que nos cerca. Então nós fomos ensinados a nos importarmos com o mundo onde estamos, mas o mundo que somos, que é o nosso interior, quem chamou a atenção foi Jesus. Ele disse, olha, não procure o reino dos céus, nem aqui nem acolá, porque ele está aqui, ó, dentro. O reino dos céus está dentro de cada um de vocês. Então, olha que espetacular. Aqui dentro tem um mundo em que somos, que está o Espírito Santo e que a gente nem aprende a conviver com ele direito. Você nem sabe, ou não lembra, você até sabe, porque você já ouviu, mas você não lembra que o Espírito Santo não gosta de gritaria e que você vai entristecer o Espírito Santo.
você não lembra que tem algumas ordens sobre o Espírito Santo que está dentro de nós, para não apagar e para não entristecer. Ou seja, eu posso diminuir drasticamente a atuação do Espírito Santo em mim e através de mim por pequenas atitudes que cabem a uma gestão emocional. Porque gritar, não adianta você falar, eu vou orar para gritar menos. Não adianta, eu já vi pessoas falar, vou orar para ter autocontrole, eu vou orar para ter mais calma. Gente, é treinamento. Jesus passou 3 anos treinando aqueles homens. Jesus passou 3 anos mostrando para gente como é necessário treinamento. Esse livro que eu estou lendo do Dr. Augusto Cury é muito interessante, em que ele começa a questionar o ensino, né? Como que está o ensino, e de repente ele começa a mostrar que Jesus deu certo, que Jesus, ele pegou 12 pessoas improváveis e ele criou, ali foi uma startup, que ele chama, da educação. E aí, é uma ficção o livro, e aí ali as pessoas da universidade falam, tá bom, então se deu certo com Jesus, já que você está falando que o sistema educacional ele está falido, então nós vamos dar para você os 12 piores, mais rebeldes, mais inquietos, mais agitados alunos, para que você possa então aplicar o que Jesus ensinou, e vamos ver se dá certo, né? Então o livro vai em cima disso, mas é por aí. Deu certo com 11 homens, por que não daria certo conosco? Jesus, então, para de pensar que o mundo... Então, vamos lá. O mundo que somos, que eu comecei pelo Espírito Santo. Você não conhece o Espírito Santo. Você sabe, teoricamente, o que o Espírito Santo gosta e o que ele não gosta, né? E você aprendeu que ele é sensível, e que foi comparado a uma pomba. Por que comparado com uma pomba? Porque uma pomba, se você fizer algum movimento drástico, ela vai voar. Então, o Espírito Santo é a mesma coisa. São movimentos, tem que fazer parte da tua vida, um aprendizado para você se tornar uma pessoa calma, mansa, com domínio próprio. Porque senão você vai espantar o mover do Espírito Santo dentro de você. Então, começa por aí. O mundo que somos, o Espírito Santo está dentro de nós. O mundo que somos, você deveria perguntar, pegar Gálatas 5, que tal a gente fazer isso? Vamos fazer uma série de lives com o fruto do Espírito, trazendo para a gestão emocional? Então, você deveria pegar a listagem do fruto do Espírito e ver quais os que estão faltando em você. Eu acho que é bem chocante quando se você for bem sincero com você vai ver que vai estar faltando 80% daquela lista. As pessoas no mundo moderno, é impossível, se ela não parar e começar a treinar para ter o domínio próprio, a felicidade, a paz, toda a listagem, amor, benignidade, toda aquela listagem de Gálatas capítulo 5, se você não treinar, você não chega a lugar nenhum. Você não tem, sinceramente, se você for sincero com você mesmo, você vai dizer, eu não tenho 80% do que está escrito aqui. Eu seria reprovado no teste de Jesus. Ele está olhando para você e ele está falando, vamos lá, você está passando pelo teste? Depois que você fizer o teste de Gálatas capítulo 5, aí eu quero que você faça outro teste. Eu me conheço? Eu sei qual é o meu perfil comportamental, qual é o meu temperamento, eu sei quais são os meus pontos fracos para eu trabalhar neles, e eu sei quais são os meus pontos fortes. Pronto, gente. Olha, só nisso, quanta coisa você tem que trabalhar na sua vida. Aí depois, você vai ter que fazer a terceira etapa. A terceira etapa é, o que é que eu fiz com o que a vida fez comigo? Eu paralisei? Eu estou preso ao passado? Ou eu me tornei tão ansioso que eu fico preso ao futuro? Eu faço tudo menos trabalhar e investir e deixar que o meu eu
seja o protagonista, eu deixo que ele seja o ator coadjuvante e eu seja guiado por uma história escrita, não por mim, escrita pela vida, e eu me deixo ser guiado pelas tragédias, o que as tragédias fizeram comigo. Então, se você começar a se mapear, eu quero conhecer, aí você, eu tenho uma tendência a não perdoar, eu tenho uma tendência a ser hipersensível, eu tenho uma tendência a ser explosivo. Você se conhece? Autoconhecimento. Quando você começar a pontuar tudo que você precisa trabalhar, você vai entender que o que o Senhor falou lá em Amós é para nós. Lá em Amós está escrito que ele viu um anjo colocando um prumo no muro, porque o muro estava sendo construído torto. E se ele continuasse torto, o muro ia cair. Qualquer um que entende um pouquinho só, sabe, de construção, sabe que o muro torto não é só feio, ele vai cair. Mais dia, menos dia, ele vai cair. Então, o Senhor mostrou um anjo colocando um prumo para que aquilo que estava torto ficasse reto, pudesse crescer reto. E nós precisamos, o Espírito Santo é esse prumo. Ele é colocado, sabe, para que você possa prestar atenção aonde você está indo para a direita, onde você está indo para a esquerda, para você crescer, sabe, de uma forma harmônica, consistente e ser uma pessoa forte e não uma pessoa fragilizada.